Liturgia do dia 24 de abril de 2022, segundo domingo da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 11, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto.
Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste segundo domingo da Páscoa põe em relevo o papel da comunidade cristã como espaço privilegiado de encontro com Jesus ressuscitado. O Evangelho sublinha a ideia de que Jesus, vivo e ressuscitado, é o centro da comunidade cristã. É à volta dele que a comunidade se estrutura, e é dele que ela recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade, na sua liturgia, no seu amor, no seu testemunho, que os homens encontram as provas de que Jesus está vivo. A segunda leitura insiste no motivo da centralidade de Jesus como referência fundamental da comunidade cristã. Apresenta-o a caminhar lado a lado com a sua igreja nos caminhos da história e sugere que é nele que a comunidade encontra a força para caminhar e para vencer as forças que se opõem à vida nova de Deus. A primeira leitura sugere que a comunidade cristã continua no mundo a missão salvadora e libertadora de Jesus, e quando ela é capaz de o fazer, estar a dar testemunho desse Cristo vivo que continua a apresentar uma proposta de redenção para os homens. No Evangelho de hoje, continuamos na segunda parte do quarto Evangelho, onde nos é apresentada a comunidade da nova aliança. A indicação de que estamos no primeiro dia da semana faz outra vez referência ao tempo novo, a esse tempo que se segue à morte e ressurreição de Jesus, ao tempo da nova criação. A comunidade criada a partir da ação de Jesus está reunida no cenáculo, em Jerusalém. Está desamparada e insegura, cercada por um ambiente hostil. O medo vem do fato de não terem ainda feito a experiência de Cristo ressuscitado. O texto que nos é proposto divide-se em duas partes bem distintas. Na primeira, descreve-se uma aparição de Jesus aos discípulos, depois de sugerir a situação de insegurança e fragilidade que dominava a comunidade, o anoitecer, as portas fechadas, o medo. O autor desse texto apresenta Jesus no centro da comunidade. Ao aparecer no meio deles, Jesus assume-se como ponto de referência, fator de unidade, a videira, à volta da qual se enxertam os ramos. A comunidade está reunida à volta dele, pois ele é o centro, onde todos vão beber a vida. A esta comunidade fechada, com medo, mergulhada nas trevas de um mundo hostil, Jesus transmite duplamente a paz. É o Shalom hebraico, no sentido de harmonia, serenidade, tranquilidade, confiança. Assegura-se assim aos discípulos que Jesus venceu aquilo que os assustava, a morte, a opressão, a hostilidade do mundo. Depois, Jesus revela sua identidade nas mãos e no lado trespassado. Estão os sinais do seu amor e da sua entrega. É nesses sinais de amor e doação
que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio. A permanência desses sinais indica a permanência do amor de Jesus. Ele será sempre o Messias que ama, e do qual brotarão a água e o sangue, que constituem e alimentam a comunidade. Em seguida, Jesus soprou sobre eles. O verbo aqui utilizado é o mesmo do texto grego de Gênesis, quando se diz que Deus soprou sobre o homem de argila, infundindo-lhe a vida de Deus. Com o sopro do Gênesis, o homem tornou-se um ser vivente. Com este sopro, Jesus transmite aos discípulos a vida nova, que fará deles homens novos. Agora os discípulos possuem o Espírito, a vida de Deus, para poderem, como Jesus, dar-se generosamente aos outros. É este Espírito que constitui e anima a comunidade. As palavras de Jesus à comunidade contêm ainda uma referência à missão. Os discípulos são enviados a prolongar o oferecimento de vida que o Pai apresenta à humanidade em Jesus. Quem aceitar essa proposta de vida será integrado na comunidade. Quem a rejeitar ficará à margem da comunidade de Jesus. Na segunda parte, apresenta-se uma catequese sobre a fé. Como é que se chega à fé em Cristo ressuscitado? João responde: podemos fazer a experiência da fé em Jesus vivo e ressuscitado na comunidade dos crentes, que é o lugar natural onde se manifesta e irradia o amor de Jesus. Tomé representa aqueles que vivem fechados em si próprios, está fora, e que não faz caso do testemunho da comunidade, nem percebe os sinais de vida nova que nela se manifestam. Em lugar de se integrar e participar da mesma experiência, pretende obter uma demonstração particular de Deus. Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade. Por quê? Porque no dia do Senhor volta a estar com a sua comunidade. É uma alusão clara ao domingo, ao dia em que a comunidade é convocada para celebrar a Eucaristia. É no encontro com o amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se descobre Jesus ressuscitado. A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas, mas todos os cristãos, de todos os tempos, podem fazer esta mesma experiência. Hoje a Igreja faz memória a São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir. Nasceu em Sigmaringa, Alemanha, em 1578. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, aí levando uma vida de austeridade em vigílias e orações. Conhecida a sua assídua pregação na Palavra de Deus, a Sagrada Congregação da Propagação da Fé confiou-lhe a missão de consolidar na Récia a verdadeira doutrina. Perseguido pelos hereges, sofreu o martírio em Sius, na Suíça, em 1622. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Fidélis e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que destes a palma do martírio a São Fidélis, quando abrasado de amor propagava a fé verdadeira, concedei por sua intercessão que, enraizados na caridade, confiemos na força da ressurreição do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.